Olá, pessoal. Ó, a gente vai agora, até que enfim, definir relação. Eu não precisava ter feito aquele teorema, não precisava ter feito o teorema anterior para definir relação. Mas o que a gente viu antes, o que a gente precisava é definir produto para-ordenado e produto cartesiano. Isso sim é uma condição, né, para entender relação. Então, o que é uma relação matemática? A definição é essa aqui, ó. Suponha que A e B sejam conjuntos, então, um conjunto R de relação, um conjunto R contido no produto cartesiano AB, é chamado uma relação de A a B. Então, relação é só isso. É um conjunto R que está contido no produto cartesiano AB. E era chamada relação de A a B, certo? Esse D, esse D e esse A, ele faz, como é que fala? Ele é importante, porque se for uma coisa é você ir de São Paulo a Tóquio, outra coisa é você ir de Tóquio a São Paulo. Então, esse D e esse A indicam o ordenamento do par ordenado. Deixa eu ver aqui o chat. Então, Marcos pergunta: toda relação é uma função e toda função é uma relação? Isso, a gente vai... esse capítulo 4 é só sobre relação. O capítulo 5 entra função. Então, quer dizer, função, com essa definição, a gente vai ver daqui algumas aulas, porque vai terminar o 4. Mas, só para adiantar, toda função é uma relação, sim, mas nem toda relação é uma função. Por quê? Porque a relação não requer aquelas propriedades específicas de funções, que você, por exemplo, um elemento do domínio só pode ter um elemento da imagem. Você não pode ter um elemento do domínio tendo dois elementos da imagem, senão fica ambíguo. Até existe esse tipo de definição, mas ela é uma função probabilística, mas aí você tem que colocar aquela função usual mesmo que a gente está acostumado. A resposta é não. Nem toda relação é uma função, porque ela não vai. A relação ela não tem especificidade nenhuma. Como é que eu posso falar? Restrição nenhuma. Você pode ter, por exemplo, eu acho que é melhor até desenhar, né, enquanto eu falo. Por exemplo, aqui, quer ver? Ó, se eu tenho o A e o B. Vamos supor que eu tenho o A1, A2, A3, e aqui B1, B2. E aí a gente tem a seguinte coisa, aqui a gente tem essa relação do A1 com B1, opa, isso aqui não. Esse aqui, a gente tem essa aqui, e a gente tem essa aqui. O que está acontecendo aqui? Eu acho que nem precisava, eu não quero... Deixa eu tirar o A3, que eu não quero... O que está acontecendo aqui? Que relação que é essa? Como é que você escreve essa relação de AB? Essa relação é o conjunto que está levando, que tem o par ordenado A1 em B1, que tem o par ordenado A1 em B2 e que tem o par ordenado A2 em B2. Agora, por que isso não é função? Então, isso é uma relação, sim. Por que não é função? Porque, veja, você teria... como é que eu posso escrever para não confundir? Eu vou escrever NF, não é função. Ó, NF não é função. Se você pegasse NF de A1, o que você poderia dizer? Que ele é igual a B1 e B2. E função não admite essa ambiguidade. Ou o F de A1 é igual a B1, ou ele é igual a B2, entendeu? Por isso que nem toda relação é função. Deu para ter um panorama, assim, da resposta? Ficou claro? Deu sim, professor. Olha, aqui, voltando na... Deixa eu ver se...
Deixa eu até fazer, que eu quero até fazer uma pergunta. Deixa eu falar o que está escrito aqui, depois eu quero fazer uma pergunta sobre isso. Professor, Aham. Sim. para mostrar também isso que você estava falando aí, a gente pode pensar que não existe, porque as funções elas têm lei de formação, né? Tipo, não existe nenhuma lei de formação que a gente aplica ela e, tipo, como é que eu. Ai, eu tinha pensado direitinho para falar e agora eu tô me confundindo. Não, tranquilo. Eu me confundo toda hora aqui para falar. Então não se preocupe. Estou até digitando aqui, porque eu quero lembrar, eu não lembro dessa terminologia. Não existe nenhum. Não existe nenhum número que eu aplique, tipo, 2x. Se eu aplicar 3, vai no 6. Não tem como relacionar isso a outro número. Não tem como achar outro resultado para essa. Sim, então. Não. Eu acho que isso que você está falando é o seguinte, ó. Eu acho que você está falando assim, por exemplo, que nem se fosse função, a resposta da função tem que ser um único número, não pode ser 2. Que nem essa relação aqui. Não vou chamar, quer ver? Eu vou chamar de R minúsculo, porque senão fica muito confuso. R de relação, porque é uma relação, não é uma função. Que nem a gente põe R, né? Põe essa setinha e põe o F, mas o que vai por o E, que é uma relação. Então, aqui, o R de A1, quando você. Aí eu tenho que escrever assim, ó, porque eu estou querendo dizer, o A1 está relacionado com B1 e o A1 está relacionado com B2. Só que função, não acontece isso, a função usual que a gente está acostumado. Existe depois uma definição de função probabilística, que os caras fazem essa igualdade com probabilidade P e essa segunda igualdade com probabilidade Q. Mas aí é uma mistura de probabilidades com função. Então, só por curiosidade. Mas a função usual, não acontece isso, né? Que nem você falou, ó, f de x igual a 2x. F de 3 é 2 vezes 3, que é igual a 6. O f de 3 só é igual a 6, não é igual. Não pode ter um outro resultado, né? Eu acho que é mais ou menos o que você estava querendo falar. É isso, exatamente isso. É que eu fiquei me confundindo. Mas era isso que eu queria dizer. Perfeito. É que eu estava pesquisando aqui sobre o que você falou de lei de formação, que eu não me lembro desse termo, mas ele deve. Eu estou pesquisando aqui para ver se eu acho a explicação, mas não veio rápido aqui. Não, eu quis usar a lei de formação, é só para, tipo, o que eu chamei de lei de formação? Foi esse 2x aqui. Eu nem sei se usar esse termo tá certo. Tá bom, certo. Eu acho que eu entendi um pouco a ideia da terminologia, tá. Mas a ideia do raciocínio é esse mesmo que a gente falou aqui. O que você falou agora no final? Ficou baixinho? Deu uma cortada. Eu acho que você foi só confirmar, né? É o seguinte, aqui está falando no 2, a definição não fala nada sobre os respectivos conjuntos verdades. Qualquer subconjunto do produto cartesiano AB é chamado de relação. Deixa eu perguntar uma coisa, ó. Então, fazer umas perguntas que começa a aparecer aqui. O conjunto vazio é uma relação de AB? De A a B? Quando eu falo de AB, eu estou falando de A a B, né? Mas de A até B. É uma relação. O vazio é uma relação de A a B? De A até B? É sim. O conjunto. Agora a segunda pergunta. Ok, correto. Ganhou 10 pontos. 10 pontos virtuais. Aí agora você fala assim: o conjunto vazio é uma relação de B para A? O conjunto vazio é uma relação de B para A? É também. O conjunto vazio é uma relação de A para A? Também. O conjunto vazio é uma relação de R2? Sim, senhor. Pronto, já está bom, né? O conjunto vazio é subconjunto de todos os conjuntos. Então, inclusive, ele é uma relação também.
eu ver. Outra coisa que dá para perguntar. Agora me fala uma coisa, ó, nesse que está em amarelo aqui, nessa definição, relação é apenas é apenas que eu falo assim, é simples assim. Ele é um subconjunto de um produto cartesiano. Agora, olha que interessante. A gente pode definir produto cartesiano para mais de 2 conjuntos? Pode sim. O senhor disse que pode ter uma N tuple de N-upla. coordenadas, então, N-upla, então podemos ter, no caso, vamos usar de vários conjuntos, já que é cada elemento de um determinado conjunto. Você não precisa de vários conjuntos, você pode até pegar o mesmo conjunto A e fazer o A3, que nem o R2, o R3, pode até ser o mesmo conjunto, mas eu entendi, você precisa fazer vários produtos cartesianos. Agora, qual que é a diferença? Vocês percebem a diferença? Me fala uma diferença básica entre esse R e o AB aqui. Assim, o que eles têm... É que eu quero uma determinada resposta, né? Mas me fala qual que é a diferença que pode acontecer entre o R e o AB. Quem que é o R em termos de conjunto? Bem, como é um subconjunto, o produto cartesiano AB ele vai ser todos os pares ordenados de AB. No caso, como é uma relação, ele vai relacionar os pares. Então, ele vai ter algumas regras que vai extrair uns, pode omitir alguns casos, outros não. Tá, perfeito. Era isso que eu queria ouvir mesmo. É só para vocês terem em mente que o produto cartesiano AB são todos, tá? Você faz a combinação de todos os A's com todos os B's. Isso aqui é produto cartesiano. Se você pegar qualquer subconjunto disso, né? Se você, sei lá, omitiu o primeiro par, omitiu o último, pegou só o segundo, pegou só alguns, já vai ser um subconjunto. De modo que... Então, essa é a diferença que eu queria. O produto cartesiano AB é uma relação de A para B? É sim. Tá afiadinho aí, então... Beleza. Respondo. Se alguém ficou com alguma dúvida nessas perguntas que eu fiz, eu discuto elas. Se não... Professor? Pode falar, Júlio. Uhum. Esse R aí, ele é um conjunto, né? Não, tipo, é um subconjunto. Mas, em particular, ele é um conjunto, certo? Exato. Ele é um subconjunto que é um conjunto. Porque subconjuntos são conjuntos. Isso. Sim, não, tá bom. É só isso. Aqui, esse caso, tudo bem que tá simplesinho. Isso. Quer ver? Esse caso aqui, qual que é o produto cartesiano de A com B? Fala para mim, Juliano. A1,B1, A2,B2, A2,B1 e A2,B2. Deixa eu me confundir aqui. Eu vou fazer ligeiramente diferente. Eu prefiro começar com o A1 e fazer o A1 com o B1, B2, tá? Depois eu passo para o A2, senão eu estou falando assim, eu faço sempre, porque senão eu me confundo, mas não é obrigado, você pode fazer de outro jeito. Então é isso, exatamente, Então, o produto cartesiano tem 1, 2, 3, 4. A relação que eu fiz tem 3 elementos só, porque eu não fiz o A2 se relacionar com o B2, né? Nesse exemplo. Então eu tirei esse elemento, deixei só esses 3, de modo que o R fica sendo um subconjunto do produto cartesiano AB e é uma relação. Mas se você pegasse só, por exemplo, A1, B2, quer dizer, e fizesse um conjunto só com ele também é uma relação de AB, de A a B. Tá? Também é uma relação. Você já viu isso, Juliana, durante o seu curso de matemática? Você, assim, já viu, já apareceu esse tipo de coisa em alguma disciplina? Cartesiano? Tanto o produto cartesiano quanto o subconjunto do produto cartesiano, assim. Subconjunto?
subconjunto de produto cartesiano, não. E produto cartesiano de maneira muito superficial. Tipo, em alguns exercícios muito isolados. Tá, entendi, tá. Não, então agora é o momento ideal, perfeito, de a gente ver isso, porque é muito importante produto cartesiano, importantíssimo. Pode pegar olha, você pode pegar qualquer demonstração matemática, pega uma revista de matemática, uma revista científica de matemática, né, pura. Você vai ver um produto cartesiano lá dentro, sabe? É quase certo. Então, é muito importante. Aí a gente vai ver isso muito bem. Deixa eu parar aqui a gravação.